Então o mercado está subindo aqui, 45 pontos, fechou, formou outros 45, se bater 45 pontos ele vai fechar, vai abrir outro, formou 45 pontos, bateu 45 pontos, ele fecha, no caso aqui 10R, ele fecha, abre outro e assim sucessivamente. Se ele não bater 45 pontos, ele não fecha, ele pode retornar e para que a inversão de fluxo ou a reversão da tendência aconteça, o box posterior precisa fazer o dobro de pontos, que no caso aqui configuramos para 45 pontos, que equivale a 10R. Então, dando continuidade aqui, pessoal, então precisamos entender como que é a movimentação do índice, do mini índice, já que vamos aprender a configurar o gráfico de Renko, precisamos saber como que é a movimentação do mini índice. Então, o mini índice ele se movimenta por ticks. A movimentação dele é por ticks. Então, cada tique do mini índice, ele equivale a 5 pontos. Tudo bem? Cada tique do mini índice equivale a 5 pontos. Então, de acordo com isso, nós vamos aprender a configurar o gráfico de Renko de acordo com a nossa necessidade. Já o do mini dólar, a movimentação do mini dólar se movimenta de meio em meio pontos, tá? A variação mínima do mini dólar é de meio e meio ponto. Então cada tique do mini dólar equivale a meio ponto, tudo bem? Vamos pegar aqui como exemplo, então, um box de 10R. Vamos tomar como exemplo aqui nesse vídeo um box de 10R. Então, nós sabemos que o mini índice ele se movimenta por tique e cada tique do mini índice equivale a 5 pontos, certo? Então, vamos colocar no 10R. 10R equivale a 45 pontos. Tá bom? Um box de Renko equivale a 45 pontos, um box de Renko de 10R. Era para ser 50 pontos, porque cada tique do mini índice representa 5 pontos. Cada calibragem do box de Renko de R significa 5 pontos. 1R, certo? 1R, 5 pontos, igual a 5 pontos. 2R equivale a 10 pontos, certo? 10R era para equivaler a 50 pontos. Porém, existe uma margem na própria plataforma que diminui 5 pontos, tá bom? Isso é uma margem da plataforma. Então, entendendo isso, vamos ir adiante aqui. Vamos prestar atenção aqui, ó. Formação do box, tá? Em uma tendência de baixa, cada movimentação de 45 pontos negativo é formado um novo box de Renko. Ou seja, o box de Renko aqui, ele está aqui, variando aqui. O box de Renko está variando aqui. Só vai formar, como nós vimos nas aulas passadas, só vai formar outro box de Renko a partir do momento que ele ticar 46 pontos. Então ele está aqui, 45, ticou 46, abriu outro, certo? Está aqui variando, oscilando, ticou 45 pontos. No 46 ele abriu outro box de Renko. Aí ele fica variando aqui, ticou 45. No próximo ponto, 46, abre outro box de Renko e assim o mercado vai se desenvolvendo. Bateu 45 pontos, variou o 46, certo? Abriu. Se ele não ticar 45, ele não se forma. Só vai se formar a partir do momento que ele ticar 45, tá? Se ele vir aqui 44 e voltar, a partir do momento que ele veio aqui até onde ele veio, ticou 44, ele vai deixar esse pavio aqui, ó. Ele pode dar um Renko de dobro, certo? Porque ele não variou os 45, voltou. Se está 45, 45, 45, ele só vai formar um box de dobro aqui se ele fizer 90 pontos. Lembra? Então tá bom. Vamos lá dar continuidade aqui. O mesmo vale para os boxes de alta, tá? O mesmo vale para os boxes de alta. O mercado está oscilando aqui. Ele só vai fechar o box de Renko quando ele ticar 45 pontos, certo? Ticou 45. No 46 aqui, abre outro. Fechou 45, abre outro, certo? E assim ele vai se movimentando. Chegou 44 ticks aqui, ó. Não bateu 45 pontos. E ele retornar, ele pode fazer isso aqui. Até onde ele veio aqui, ó. Até onde ele foi, nos 44 pontos aqui.
ele vai deixar esse pavio, certo? Aí para ele reverter este movimento, ele precisa fazer um box de 90 pontos. Lembra que nós vimos nos vídeos passados? Ele está subindo aqui 45. Ele só vai inverter, tentar inverter ou reverter esse movimento se ele fizer um box de 90 pontos. Tudo bem? Caso contrário, se ele ficar ticando de 45, fechou 45, vai subindo, 45 vai subindo, 45 vai subindo. Aqui é a situação que eu expliquei para vocês. Como ocorre a inversão do box? Foi o que eu acabei de falar. Tá? Para que aconteça uma possível inversão ou reversão da tendência prévia, é necessário que um box de Renko tenha sua formação a quantidade dobrada de pontos. Então o mercado está subindo aqui, 45 pontos, fechou, formou outros 45, se bater 45 pontos ele vai fechar, vai abrir outro, formou 45 pontos, bateu 45 pontos, ele fecha, no caso aqui 10R, ele fecha, abre outro e assim sucessivamente. Se ele não bater 45 pontos, ele não fecha, ele pode retornar. E para que a inversão de fluxo ou a reversão da tendência aconteça, o box posterior precisa fazer o dobro de pontos, que no caso aqui configuramos para 45 pontos, que equivale a 10R. Então precisa fazer 90 pontos o candle posterior. Entendido? Precisa ser de 90 pontos para que haja essa inversão. Vamos já para um box inverter para alta. O que precisa? Mesma coisa, ó. O mercado está oscilando aqui, está caindo 45 pontos. Bateu 45 pontos, vai formar outro. Bateu 45 pontos, ele fecha, abre outro. Bateu 45 pontos, ele fecha, abre outro. Se não bater 45 pontos, ele não fecha, ele pode retornar, pode ficar oscilando assim até o lado que ele fechar 45. Se ele continuar a tendência, ele precisa bater 45 pontos. Se ele não continuar a tendência em tentar reverter, ele precisa de um box de dobro, ou seja, de 90 pontos. Está bem explicadinho aqui, tá bom? Aqui é o exemplo, ó. Mercado caindo com mercado se desvalorizando com 45 pontos, 45 pontos, 45 pontos, 45 pontos. Tentar reverter ou inverter a tendência precisa de o dobro de pontos, tá bom? Vamos entender agora o pavio, um pouco mais explicado. A tentativa da continuação de baixa foi barrada, gerando uma perspectiva de movimento, inversão ou reversão da tendência prévia. O que isso significa? O mercado está caindo aqui, com box de 45 pontos, ó. No exemplo, está numa tendência prévia de baixa. O que acontece? Acontece a inversão do box ou a reversão da tendência, tá? Deixando um pavio, foi o que eu acabei de explicar para vocês. O mercado está oscilando aqui, ó. Se ele não fechar, se ele não bater 45 pontos, ele volta até onde ele foi. Ele vai deixar o pavio, certo? E ele pode formar um box de dobro para tentar reverter ou inverter a tendência. É assim que é a formação dele. Vamos ver para a alta agora. Vamos entender aqui agora. O pavio no gráfico de Renko indica uma tentativa de movimentação do preço que foi barrada, certo? Uma tentativa de movimentação do preço que foi barrada, oferecendo uma leitura mais precisa sobre a pressão de compra ou venda. Ou seja, o mercado está subindo aqui, o mercado está subindo, ele vem aqui, não bate 45 pontos, retorna. Até onde ele foi, ele vai deixar o pavio, certo? Então isso aqui foi uma tentativa de movimentação do preço que foi barrada. O mercado tentou continuar subindo, não continuou subindo e houve uma tentativa de inversão ou reversão. Correto? O mesmo vale para compra. O mercado está aqui 45, 45, 45. O mercado não bate 45 pontos. Até onde ele veio aqui, ó, ele vai retornar, vai fechar aqui,
E até onde ele veio aqui, ó, ele vai deixar o seu pavio. Então, o pavio significa uma tentativa de movimentação que foi barrada. Aqui no caso, a tentativa era de continuar a tendência de baixa. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui, bem explicadinho para vocês terem dúvida como que funciona o gráfico de Renko. Agora vamos fazer a leitura do contexto, entendendo a leitura do contexto, tá? Nós vamos juntar agora a tendência prévia, o pavio e o box. Olha que interessante aqui. É nessa hora que você começa a diferenciar e ver o quão é mais interessante você entender o gráfico atemporal. Tá? O mercado, veja vocês aqui, o mercado está se desvalorizando aqui, certo? 45 pontos, que foi de acordo com o que nós configuramos, para nós entendermos como funciona o gráfico de Renko. 45 pontos é equivalente ao gráfico de 10R. O mercado está caindo, o mercado está se desvalorizando, onde o mercado chega, faz um box de dobro, deixa um pavio aqui mostrando que houve uma tentativa, teve uma barreira, teve aqui uma tentativa de continuar descendo o mercado não foi barrada essa tentativa de continuação de tendência de baixa, onde teve um box de dobro e o mercado inverteu a tendência ou inverteu o fluxo, tá? São coisas distintas, inversão de fluxo ou reversão da tendência. Tudo bem? O mesmo vale para quando o mercado está subindo. O mesmo vale para quando o mercado está subindo. Veja vocês aqui, ó. Tendência prévia de alta, certo? O mercado está subindo aqui. Deixou um pavio, que era tentativa de continuação da tendência de alta, onde deixou um box de dobro, tudo bem? Invertendo o fluxo. Se o mercado estiver uma tendência de alta, isso aqui é uma inversão de fluxo, ó. Inversão de fluxo. Veja bem, ele pode vir aqui, fazer essa inversão de fluxo e continuar a sua tendência. Como ele pode fazer isso aqui também, tá em uma tendência de alta, veja aqui, tá uma tendência de alta, ele pode vir aqui fazer isso aqui, deixar um topo aqui, fazer um topo menor que o topo anterior e reverter sua tendência. Aí a partir deste momento aqui, entre esse ponto e esse ponto, aqui é a inversão de fluxo em uma tendência de baixa, certo? Então espero que tenha ficado claro como que você tem que ter uma leitura do box de Renko, tá? Isso é o conteúdo básico, o conteúdo é o princípio de quem quer começar a entender a operar o gráfico de Renko, tá? Hoje, na minha visão, eu consigo ter uma leitura muito mais apurada, mais afinada, mais refinada do gráfico de Renko, no gráfico atemporal, onde eu consigo, quando eu falo para vocês que eu consigo identificar com mais facilidade, com mais clareza, o deslocamento do preço, é por causa disso aqui. O box de Renko ele nos proporciona isso, o gráfico de Renko, juntamente com as ferramentas de fluxo que eu uso, que é o Superdom e o Times in Trade. Tudo bem? Então isso, com essas confluências aqui, eu consigo ter uma clareza na minha operação. Eu consigo operar de acordo a favor da probabilidade. Tá bom? Fica mais claro, a gente sabe exatamente por que nós estamos comprando, com a probabilidade que o mercado vai inverter o fluxo ou reverter a tendência. O mesmo vale para a venda. Nós estamos enxergando que nós queremos vender, certo? Juntamente porque a probabilidade de ter uma inversão de fluxo aqui é maior e uma reversão de tendência. Tudo bem? É com essa leitura que nós conseguimos fazer as nossas operações. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal se fez sentido para vocês. Se não fez, continue buscando o que faz sentido para vocês e até o próximo vídeo, pessoal.